Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também estejam bem. E aqui a gente está gravando mais um vídeo para vocês, com a permissão do Senhor Jesus. Um vídeo de tag, onde tem a participação das nossas coleguinhas, que vou estar aqui deixando no cantinho do vídeo. É o nome de cada uma delas, tá? Que as participantes são Edjane Silva Oficial, Cleuco Amoró Ponto, que é o meu canal, Adorando em Deus Cuidando, Silviane Oliveira, Cantinho da Lu, Roça Jeito Simples em Viver, Vlogando com Pati, Vem que Tem Variedades, Fabi Bueno Soares Oliveiras. Essas são as meninas que vai participar conosco desse vídeo maravilhoso. E assim que você terminar de assistir o meu vídeo, corre e vai lá assistir os vídeos das nossas colegas também, que elas têm umas respostas maravilhosas, cada um do seu jeitinho, mas cada um bem trabalhado. E roda a vinheta e vamos pro vídeo. Aqui a gente vai iniciar mais um vídeo para vocês, com a permissão do Senhor, né? Porque nada a gente faz sem a permissão do Senhor Jesus. E aqui o título desse vídeo é Eu e Minhas Limitações, Superando os Limites. A primeira pergunta é: para iniciar essa tag, conte algum limite que precisa enfrentar. Que você precisa enfrentar. Eu já enfrentei uma dificuldade certos tempos atrás, da minha filha mais velha. Quando ela tinha 3 anos de idade, ela teve um problema renal e a gente sofreu bastante com ela, porque a gente ficava bastante no hospital, né? E eu estava grávida da minha segunda filha. Então foi um momento muito difícil para mim. Não só para mim, mas para o meu esposo. Porque às vezes, quando eu não podia ir para o hospital com ela, era ele que ia, né? E toda a vida ele trabalha para si. E foi a fase que a gente passou muita dificuldade, enfrentou muitos problemas. E foi muito difícil mesmo. Ela tinha 3 anos de idade na época. E foi um limite que acho que até hoje ainda não superei, porque foi com muita dificuldade que a gente enfrentou esse obstáculo. Mas sempre a gente entregou nas mãos do Senhor, né? Porque tudo acontece em nossas vidas com a permissão dele, né? Nada acontece sem a permissão do Senhor. Então tudo que aconteceu foi permissão dele, para que a gente se chegasse mais aos pés do Senhor, porque na época a gente estava afastado, né, dos caminhos do Senhor. Então essa provação veio para a nossa vida e ela durou por muitos tempos. Por quê? Por falta de amor ao Senhor, por desobediência, a gente sofreu esse obstáculo. Então eu creio que eu ainda não superei, porque não que o que o Senhor já fez está feito, está curado, mas eu acredito que eu não superei de tudo que eu passei na vida, por momentos difíceis, momentos financeiros também muito difíceis na época, crítica dos familiares, não vou relatar nome. Então, eu acho que eu ainda não me superei, né? Mas o Senhor Jesus é que nos dá força, coragem, pra gente enfrentar a cada dia as dificuldades da vida, porque sempre tem e sempre vem. A pergunta número 2. Como supera este limite? Eu acredito que a gente, com a fé que a gente tem no Senhor, com a coragem, com a determinação que Ele nos dá pra gente enfrentar, eu acredito no que Ele fez, no que Ele faz, no que Ele pode fazer em nossas vidas.
É assim que eu supero esse limite. A terceira, em relação ao que contou, é criticada? Muitas vezes sim, muitas vezes não. A quarta, se sim, como reage? A gente aguenta calado, né? A gente... Muitas coisas a gente não comenta, não desabafa, e a gente suporta tudo calado e entrega para Deus, né? Porque Ele é a solução dos nossos problemas. É a solução de nossas causas. A quinta pergunta, essas críticas vêm de quem? Eu já respondi na segunda pergunta, né? Dos familiares. Que eu não vou citar de qual lado, se é do meu, se é do meu esposo. Só dos familiares. A sexta pergunta. Quais foram as coisas mais difíceis para você durante a superação? Mais difícil, pessoal, foi quando eu tive a minha quarta filha, que eu tive ela e ela teve que ficar muitos dias internada no hospital e eu não pude acompanhar. E essa outra que estava com problema renal, ela estava internada em outro hospital em outra cidade. E aí o que acontece? Eu, com 9 dias, a médica, a pediatra, me ligou e pediu para mim, né, para começar a amamentar. E a outra tava em outro hospital, em outra cidade. E meu esposo que tava lá com ela. E aí a minha mãe foi, arrumou e foi pra ficar com ela pra ele vir pra casa. Pra descansar, porque já tava com 12 dias que eu tava com ela internada no hospital. Então foi um momento muito difícil pra nós. Porque era só eu e ele, minha mãe. E sempre a gente lutava, né? Um lado ao outro. A gente nunca... momento algum a gente se desamparou. Deus sempre, a gente, mesmo com as falhas da gente, com a desobediência, mas Deus nunca nos desamparou em momento algum. E foi tão real, quando eu cheguei do hospital com a outra recém-nascida, a minha mãe chegou com ela também. Do outro hospital a gente foi pra casa, todo mundo junto. E nem sempre, às vezes, quando ela piorava da situação dela, nem sempre eu podia acompanhar, porque sempre eu tava com um bebezinho recém-nascido no colo. E foi um momento que eu passei muito difícil e que eu tinha momento que eu pensava que eu não ia suportar tudo aquilo. Mas Deus sempre deu força, coragem, sempre me motivou a seguir em frente, porque ali eu sabia que na frente Deus ia entregar a vitória para cada um de nós, assim como Ele entregou a vitória para nós. Hoje ela já é casada, tem um bebezinho e é super saudável, tanto ela como o filho dela. A sétima pergunta. Como você se sentiu quando muitas pessoas desacreditaram no que tu sentia? Eu sempre me entreguei para Deus, né? O meu ponto fraco é porque eu toda a vida eu fui chorona, até hoje sou chorona, e eu tinha medo, né, do Senhor tirar ela de nós, dele colher ela, né, por desobediência tanto minha como do pai dela, por a gente não congregar e congregar na casa do Senhor. E eu sempre tinha medo, tinha muito medo. Só que Deus sempre usava pessoas para falar que aquilo era só uma prova, era só uma luta que a gente estava passando, que Ele estava nos provando para saber se realmente a gente tinha fé e acreditava no que Ele podia fazer. E eu ficava... eu me sentia muito sozinha na época, porque
a gente morava todo mundo distante um do outro. E era difícil, né? Porque era 4 crianças, tudo pequena. Meu esposo nunca teve salário fixo, toda a vida ele trabalha braçal, serviço, né? Trabalha para ele mesmo. E a gente passava por um momento muito difícil nessa época, mas o Senhor Jesus, ele superou nossos limites, ele nos honrou por tudo aquilo que a gente passou. E hoje estamos aqui para contar a grande bênção que a gente recebeu das mãos dele. Porque hoje a gente tem que dar graças a Deus para a gente ter a nossa família linda e saudável na presença dele. Porque tudo é na permissão do Senhor. Por momentos bons, momentos difíceis, momentos ruins, tudo é permissão dele. A 8ª pergunta: você já se sentiu cuidada por pessoas nesse processo? Sim. Deus enviou pessoas maravilhosas para nos ajudar e nos motivar e nos fortalecer e dar força para cada um de nós, porque nessa época a gente precisou bastante. E Deus enviou pessoas maravilhosas, tanto em casa como no hospital. Deus usou pessoas tremendas para nos orientar e nos ajudar em oração, né? Em condições financeiras também. A 9ª: e também você já se sentiu... E também você já sentiu pessoas duvidando de você sem a pessoa falar? Sem a pessoa falar e se mostrar em ações? Sim, já sim. Não vou relatar como, mas já sim. O 10: superar não é fácil. Como tem sido esse processo para você? Como eu falei na resposta anterior, foi um processo muito difícil, mas que a gente conseguiu superar. A 11: tem algo que às vezes quase te paralisa? Pode dizer o que é? Não vou responder a 11. A 12: como supera? A gente supera os obstáculos da vida, né, com a força de Deus, né, com o amor que Ele tem por cada um de nós. A 13: o que espera das pessoas em relação ao que relatou? Eu espero que um dia essas pessoas se arrependam, né, das críticas que nos causou, das palavras má que nos foi lançada, e que Deus possa mudar a sua vida posteriormente, e que o Senhor Jesus possa te perdoar por tudo aquilo que foi falado e que foi causado. Porque no fundo a gente sente mágoa. Mesmo a gente não podendo ter, mas a gente sente. A 14: como luta com isso? A gente vai lutando né, vai vencendo. E a gente, cada dia que passa, a gente vai esquecendo dos problemas, né? O Senhor Jesus, ele faz com que a gente possa esquecer de tudo aquilo que a gente passou, do que a gente viveu. A 15: agora, para pensar, se a minha vida fosse uma mochila, o que eu poderia descarregar para que ela ficasse mais leve? Que o Senhor Jesus, né, pegasse todos os meus problemas e carregasse para mim não sentir nenhum peso. Mas às vezes, muitas vezes a gente tá sentindo aquele peso porque a gente às vezes tá merecendo passar por aquilo ali, né? E muitas vezes a gente tá passando por aquilo ali, é um processo de Deus em nossas vidas, para que a gente mude cada vez mais na presença do Senhor. A 16: deixando essas coisas para trás, relacionado à pergunta acima, mudaria alguma coisa para o seu futuro? Não mudaria, porque não mudaria porque o que aconteceu, né? É passado. Então a gente tem que viver da agora para frente o presente, né? O que acontece de hoje em diante em nossas vidas.
A 17. Sabemos que muitas vezes é necessário se afastar de algumas coisas, principalmente de coisas e pessoas que nos fazem mal. Para você, como foi tirar alguém, coisas da sua vida, aparentemente bom aos seus olhos? Por muitas vezes a gente esquece, né, daquilo que aconteceu, e por momentos que a gente passa na vida, a gente tem certas ocasiões que a gente esquece daquelas pessoas que nos causou mal, que nos fez mal, né, que nos às vezes falou uma palavra que te magoou. E a gente sempre pede a Deus para que o Senhor Jesus mude o coração daquelas pessoas e que mude também o da gente, né? E a gente tem certas coisas que a gente tem que tirar da vida da gente para causar coisas melhores em nossas vidas, para que o Senhor Jesus venha nos livrar de coisas terríveis lá na frente. Porque tem certas coisas que a gente tem que se afastar, porque às vezes, se a gente não se afastar, pode ser uma coisa que vai te causar mal lá na frente. Então, é melhor a gente se afastar do que a gente viver guardando mágoa, vivenciando com aquela coisa ali na nossa frente. Então, eu prefiro afastar. Não guardo mágoa daquilo que passou, do que aconteceu, mas eu, posteriormente, eu prefiro viver afastada daquilo ali. Que mesmo que às vezes eu posso ver, mas que tá pra lá, né? A 18. Se eu não tivesse nenhum tipo de limite na vida e se eu pudesse fazer tudo o que quisesse, o que eu faria? O que eu faria é que mais antes eu tivesse conhecido, né, o amor do Senhor, a palavra de Deus, né, porque como a gente se afastou uma época da presença de Deus, hoje eu me arrependo do que aconteceu, né, porque aquilo que a gente não viveu, mas perdeu, né, porque a gente viver distanciado da presença de Deus não é bom, porque tem muitas coisas que acontecem na vida da gente por um vacilo, né? E Deus, ele supera os nossos limites com a sua força, né? Nos dando força, fé, coragem, porque os obstáculos são grandes, as lutas são grandes, a preocupação da gente como mãe é muito grande. E às vezes, como hoje meus filhos já estão tudo grande, às vezes eu sinto falta, né, de quando eles eram bebê, porque quando eles eram bebê eu carregava para onde eu queria, né? E hoje não, hoje eu não carrego mais para onde eu quero, hoje eles vão para onde eles querem. Então, nosso limite, ele é superado na presença de Deus, porque nós não damos conta de superar nossos limites, se não for com a vontade de Deus e com a força que ele nos dá. A 19. Quais foram os momentos na vida que eu mais me senti perdida? Foi nessa época, né? Foi em 2003, 2002, por aí. Foi essa época que eu achava pra mim que tava tudo perdido. Que na verdade não tava. Porque o Senhor Jesus, quando ele entra nas nossas vidas, ele soluciona todos os nossos problemas, todas as nossas causas. E aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Nada é impossível para Deus. 19. A 20. O que você precisa mudar em você para ser mais feliz? Eu já sou feliz, porque eu acho que eu não preciso mudar nada. O que eu preciso mudar
ser uma pessoa mais, né? Uma pessoa mais diferenciada na casa de Deus, na casa do Senhor. Mas eu não preciso mudar nada porque o Senhor Jesus já mudou tudo na minha vida. Então eu sou muito feliz com o que Ele fez na minha vida e com o que Ele tem para fazer ainda. A 21, qual o conselho que daria para mim mesma para superar tudo o que passei com mais facilidade? Qual o conselho que daria para mim mesma para superar tudo o que passei com mais facilidade? O conselho que eu dou para mim mesma e para você que está ouvindo, que está vendo esse vídeo se você está distanciado do Senhor, dos caminhos do Senhor, corra, abrace essa oportunidade, porque hoje nós temos elas, amanhã nós não sabemos que nós temos essa oportunidade de vivenciar as maravilhas do céu que o Senhor Jesus tem para cada um de nós. E que foi a maior facilidade que eu encontrei para resolver todos os meus problemas, todas as minhas causas, todas as nossas dificuldades, foi voltando para a casa do Senhor, entregando nossa vida para Ele de corpo, alma e espírito. Foi assim que a gente superou nossos problemas, foi assim que a minha filha foi curada para a honra e glória do Senhor. Porque eu não contei tudo nesse vídeo, porque senão o vídeo vai ficar bem longo, mas eu contei a parte mais importante, né, que foi o sofrimento, e que o Senhor Jesus abençoe você, que Ele te motiva com essas palavras que eu estou deixando aqui nesse vídeo para você, tá? Corra para a casa do Senhor Jesus enquanto é tempo, porque essa oportunidade breve, ela vai acabar. A 22, o quê? Tu sente mais saudade? O que eu sinto mais saudade de quando todos os meus filhos eram bebês, como eu falei na pergunta anterior. Quando eles eram bebês, porque eu levava para a igreja todas as vezes que eu ia. Eu levava, cada um. E hoje não. Hoje eles vão para onde eles querem, não é como eu quero. Então, eu entrego eles todos os dias nas mãos do Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus possa, né, trabalhar na vida de cada um deles, porque tem duas, né, que reconciliou novamente com o Senhor e os outros vivem afastados. Então, você que está aí distanciado dos caminhos do Senhor, corra e abrace essa oportunidade, porque Jesus está voltando e a qualquer momento a trombeta soará e aqueles que tiver desapercebido perecerá. Amém? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, curte, comenta, compartilhe, deixe o seu like. Acione o sininho de notificações. Só assim você não perderá nenhum conteúdo que a gente colocar aqui no nosso canal. E que o Senhor Jesus possa derramar a chuva de bênção sobre a vida de cada um de vocês. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.